Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Novo Testamento, a carta de Pedro, capítulo 5. Pode deixar aberta aí, por favor. Louvado seja o Senhor por estarmos na casa do Pai. Não é bom, gente querida? Que bom que você veio aqui. Deus te trouxe para cá. Você é um exemplo, um testemunho do cuidado de Deus, né, Léo? Imagina, o dia que você enfrentou, lidou, quem sabe uma agenda de coisas que já estavam previstas e outras que você nem sabia, e tudo foi conduzido, Deus te cuidou e você está aqui. Isso é muito bom e a gente poder orar. Quem assiste a gente de casa, seja sempre bem-vindo, bem-vinda, se sinta em família, como nós falamos aqui na igreja, né? Hoje nós tivemos aqui uma festa de manhã no colégio, junto com o professor Jefferson, o professor Gabriel e o pastor Alain e a equipe. Foram distribuídas 4 toneladas de alimento. E eu fico impressionado, queridos, porque isso foi trabalho dos alunos do nosso colégio, que pensando em muitas famílias carentes que provavelmente não teriam um ambiente de ano novo, de Natal, com condições dignas para celebrar, até comida para isso, agora terão. E nós distribuímos isso para os três distritos aqui de Jacareí, o nosso também participou, inclusive a Igreja do Bandeira Branca. Foi uma bênção, queridos. Louvado seja Deus por isso. As nossas crianças, os nossos adolescentes, juvenis, com o coração voltado para o próximo. Isso é muito bom. Oremos pela nossa igreja, pelo projeto da reforma. A partir do dia 21 de dezembro, nós teremos que isolar aqui a nave da igreja e usaremos a quadra do colégio, provisoriamente, lógico, enquanto toda a obra será feita aqui. E nessa parte do templo, nós teremos 45 dias de trabalho intenso com a engenharia da associação. O engenheiro Eli e toda a equipe estará trabalhando aqui. Até final de janeiro, nós iremos nos reunir na quadra para que aqui possa ser feito o trabalho que vai ser bem intenso, mas para a glória de Deus, para que esse templo seja provido de mais dignidade ao louvor ao Senhor. Eu espero isso. E a igreja vai ficar bem mais bonita, pode ter certeza. Oremos, porque hoje eu recebi o orçamento e quase que vocês ficam sem pastor. 1.800.000 para nós fazermos a nossa reforma aqui. Mas Deus vai conduzir, porque nós já temos esse dinheiro, para a glória de Deus. Está aí no bolso de vocês, né? Mas Deus vai conduzir para que a gente chegue para esse projeto. Deus vai operar como sempre operou, não temos que temer esse prédio para Ele enquanto Ele permitir. Esse tema é algo que me impressionou muito e eu quero dividi-lo com vocês. O que é vital? Como diz o português a palavra. É aquilo que está envolvido com o que do nosso contexto? Com a nossa vida. E não só envolvido com a nossa vida, mas que ajuda, que protege e que é básico, prioritário para nós. Por isso que se chama vital. Aqui eu separei 4 verbos vitais e que não foram inventados ou organizados por um qualquer. Eu quero te passar nesse momento e quero junto com você refletir nesses minutinhos que nós temos nos verbos que Deus inspirou na sua palavra, que a gente entenda que são verbos vitais. O próprio Criador nos mostrou isso. Mas antes eu quero refletir com você sobre uma situação. Você acha absurdo pagar mais de R$5 por uma garrafa de água? Eu acho. Eu me lembro que quando eu era guri, a gente tomava água da torneira. E ninguém morria depois, tanto que eu estou aqui, né? Durante toda a minha vida eu tomei água de torneira e não tinha... Hoje não, a gente tem que comprar água. Ou
ter um filtro especial com um tremendo de um sistema para nos proteger, né? Mas olha, saiba que em alguns lugares é possível você ter que pagar muito mais para matar a sede. Tem um site chamado Luxury Lynch que fala sobre coisas muito caras, exorbitantes, fora da nossa realidade de mortais, né? Mas eles lá relatam que a garrafa mais cara do mundo é chamada Auron 79. É essa garrafa que você está vendo aí. Auron 79. Sabe quanto custa essa garrafa de água? Quanto vocês acham que custa? 10 reais? Senão eu não ia trazer aqui, né? Ela custa, gente, 900 mil dólares. Hoje, 5,4 milhões de reais. É feita de um vidro mais fino que o cristal e coberta com ouro e diamantes. A embalagem é feita desse... Ali você pode ver que é uma embalagem toda delicada, né? E realmente esse cristal é muito fino. E ela tem toda uma cobertura, né, especial de ouro e diamante. Não sei, isso é um tipo de investimento, de troféu que os grandes bilionários, principalmente os árabes, inclusive isso foi apresentado num encontro que tem no ambiente, ali na geografia da Arábia Saudita, para os grandes magnatas, né, como um presente para eles. Mas quase 6 milhões de reais, né, uma garrafa. E o que tem dentro dessa garrafa? Água. Talvez até pouco mais purificada, mas é água. Mas só que por fora o conteúdo e o know-how todo fazem com que esse produto tenha esse valor. Mas uma pergunta para nós. O que eu carrego no meu interior? O que eu carrego dentro de mim? O que você tem dentro de você? É algo realmente valoroso, valioso, que tem importância? Ou você tem carregado algumas amarguras, sentimentos críticos, negativos, pessimismo? Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. E nós vamos ler o verso 10. Pode deixar aberto aí, por favor, que nós já vamos voltar aqui para revisar outros versos. O texto diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, e olha o que diz Pedro: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só o que Pedro, inspirado por Deus, nos declara. Ele está falando aqui do processo de conversão. E você já vai entender por que Pedro fala isso. Já vou falar para você. Mas olha comigo a declaração de Pedro sobre a necessidade de termos uma atuação divina, uma obra divina em nós, de algo que não é inerente em nós. Esse processo divino, essa obra divina, chama-se milagre. E não é algo que o ser humano possa realizar. Por isso que Pedro fala assim: Deus é que vai fazer o quê? Quando converte você, quando tira você do pecado, das consequências do pecado. Ele é que vai aperfeiçoar. Ele é que vai firmar. Ele é que vai fortificar. E Ele é que vai fundamentar. O que você percebe nesses 4 verbos vitais que Deus declara? Que existe todo um processo. E que 2, é todo processo divino, em que eu
me coloco à disposição de Deus e desse processo divino. A conversão acontece pelo sangue de Jesus e por sua graça. Nós recebemos a graça porque não merecemos. Se merecêssemos, não seria graça, seria salário. Eu já disse aqui para vocês. Só que a gente esquece isso às vezes. Às vezes nós começamos a querer comprar os benefícios de Deus, os méritos, como se nós tivéssemos méritos. Não, a graça é dada porque eu não mereço. Só que esse mesmo Deus que nos salva, porque não temos condição de nos salvar, porque não temos direito de nos salvar, porque não temos poder para nos salvar, Ele continua a sua obra, que é chamada santificação. E essa obra de santificação é o quê? Ela não é passiva. Ou seja, o ser humano, quando recebe o poder de Deus, ou a obra do Espírito Santo, que acontece paulatinamente até convencê-lo, lembra? O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É obra de Deus. E aí o ser humano aceita a graça e aceita Jesus. Vem o batismo por imersão, conforme Jesus disse. E aí depois disso, continua a obra de Deus, chamada santificação. E o que é santificação? Santificação é aperfeiçoar esta graça em mim. É fazer com que essa graça se alastre na minha vida e seja potencializada, não só por um momento, não só no momento do batismo, como nós vimos aqui no sábado passado, no testemunho lindo do Nicolas. O Nicolas, um juvenil que entregou o coração a Jesus, menino. Mas agora a obra na vida do Nicolas e na minha vida e na sua vida, ela continua. De que maneira? Deus precisa aperfeiçoar essa graça, firmar esta natureza divina em nós, fortificar essa natureza que não é nossa, é de Deus, e fundamentá-la. Isso está embasado totalmente na obra divina. Mas, então agora vamos ser objetivos aqui. Onde precisamos fundamentar essas atitudes? Aonde é? Porque nós aceitamos Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos comovidos pela palavra de Deus e parece que não muda, parece que não tem nada diferente às vezes, parece que nós continuamos piores às vezes, ou não tem essa continuidade. Então, vá comigo para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 22. Aonde deve acontecer a obra do Espírito Santo? Mateus 5, 22. Olha só que coisa tremenda, é Jesus que está falando aqui. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E Jesus continua: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está falando para nós aqui? Jesus está dizendo para nós aqui a prática do cristianismo. Aquilo que eu trago para a minha mente, aquilo que eu demoro, a minha contemplação, a minha prioridade, aquilo que eu faço diariamente, constantemente. Por exemplo, agora nós estamos aqui numa igreja, ou diante de uma tela assistindo um sermão, trazendo para os nossos olhos informações e para os nossos ouvidos, que o nosso cérebro processará. E o Espírito Santo, enquanto nós estamos fazendo, permitindo isso, buscando isso, o Espírito Santo tem poder para nos comover, para nos preparar, para nos fazer entender. Aonde o Espírito Santo vai trabalhar? Em nossa mente, em nossos pensamentos. Por que isso é importante? Porque Jesus disse que os olhos são a janela, e se a gente trouxer luz, teremos luz, senão nós teremos trevas. Porque muitos de nós temos trazido trevas para dentro da nossa vida, para dentro do nosso cristianismo. Nós não fortalecemos, nós não fundamentamos um alicerce de um crescimento diário.
Lembram daquele processo? Nós fomos salvos da condenação quando nós aceitamos Jesus. Nós devemos continuar sendo salvos da condenação. Não é um momento só, é sempre, porque a nossa natureza vai querer ocupar o lugar prioritário que ela tinha antes. Então, o que eu tenho que entender como dentro da minha estrutura física e emocional isso funciona? Porque os meus pensamentos afetarão o quê? Olha só, pensamentos influenciam o quê? As emoções. Emoções influenciam as atitudes. E as atitudes formam o quê? Nossos hábitos. Da onde que vêm costumes, hábitos, atitudes que nós temos? Aonde que começa isso? Qual que é a base para isso? Aqui. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu comento, aquilo que eu falo, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu priorizo. Eu posso assistir esse culto, posso ficar horas dentro de uma igreja, mas se a minha prioridade não está dentro disso, da luz, recebendo informação de Deus, recebendo a influência do Espírito Santo, eu trago trevas para mim. E para a gente entender e concluir a declaração de Pedro, inspirada por Deus, vamos voltar para Pedro então, por favor. Pedro, lá no capítulo 5 novamente. Só que nós vamos ler os versos 6, 7 e 8, para terminar aqui o nosso momento de reflexão, o estudo da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque nós temos a palavra para nos dirigir e para nos orientar e nos libertar das confusões desse mundo. Primeira Pedro capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Diz assim, queridos: humilhai-vos, portanto, sobre o quê? O que Pedro fala? Qual que é a atitude que nós devemos ter? Sob a tirania de Deus? A arbitrariedade de Deus? Não sobre o quê? A mão poderosa de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Segura aqui comigo agora. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Eu tenho que entender que eu, Marco, não tenho poder para vencer a minha natureza pecaminosa. E para vencer as potestades das trevas que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Que não é contra poderes desse mundo. Eu tenho que entender. Quando eu entendo e eu reconheço a minha limitação e a minha luta, e onde eu sou vulnerável, de certa maneira, eu estou me humilhando diante de Deus. Eu estou reconhecendo minha finitude. Isso é humilhação, não é incapacidade, não é descaso. Não. Quando reconheço a minha finitude, eu entendo que a mão poderosa de Deus está comigo. E aí o que acontece? É algo maravilhoso, porque Paulo diz, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. De que maneira que é isso? Quando eu entendo que a minha finitude, como ser humano, como pecador, não dá condições para eu superar o pecado, a minha natureza e os poderes das trevas, Deus pode atuar em mim, Deus pode mudar a minha mente com tendência pecaminosa, para que seja uma mente propícia às coisas de Deus, a Deus. Ele já começa, e isso me leva a uma exaltação espiritual, a um crescimento espiritual. Vem comigo agora. Olha o que continua dizendo aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e aí, lançando sobre ele. Olha agora, Pedro continua. Lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Mas simplesmente lançar por lançar? Não. Porque ele tem cuidado de vós. Quem é esse Deus que tem uma mão poderosa para proteger você, para cuidar de você? É o Deus que está esperando a sua escolha, a sua decisão, a sua opção, de você dizer, Senhor, não tenho condições, tenho uma luta, tenho muitas vezes vontade de desistir, tenho desanimado,
estou lançando sobre ti a minha ansiedade, a minha luta, os meus problemas, a minha angústia, o que Deus vai fazer? Cuidar da gente. Problema na casa, problema no trabalho, problema na família, problema social, problema de temperamento, problema espiritual, são problemas que nós, em nossa limitação humana, não temos condições de superar muitas vezes. Podemos até buscar recursos, mas muitas vezes são paliativos. Agora, quando você tem a mão poderosa de Deus dirigindo a sua vida, mudando a tua mente humana tendenciosa, como diz Paulo, inimiga de Deus, né, a natureza pecaminosa, para amiga de Deus e natureza espiritual, você tem cuidado de Deus e Deus te exalta. E aí, olha só, quando Pedro declara isso, olha o que ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Agora, Pedro volta para novamente o aspecto realidade. Por que eu tenho que lançar sobre Deus toda a minha ansiedade? Por que eu preciso me humilhar sob a mão poderosa de Deus? Por que eu preciso reconhecer que o poder é de Deus, não é meu? Por que eu preciso depender desse poder? O diabo, vosso adversário, anda de que maneira? Como um leão. Não sei se vocês já viram em documentários como os leões caçam, andando em derredor. E ele, enquanto ele está andando em volta da presa, na camuflagem da savana, ele ruge. E não sei quantos aqui já foram ao zoológico. Eu já fui algumas vezes. E o rugido do leão, de longe, gente, é de arrepiar. Isso que eu sabia que ele estava dentro de um fosso, com uma cerca, uma grade lá protetora, eu tremia. E eu me lembro quando eu morava em São Paulo, nós às vezes íamos com o Marquinhos e o Rafael, eles eram pequenininhos. Nós chegávamos no zoológico lá, primeira coisa: pai, vamos ver o leão. E eu dizia: onde é que está o leão? Ah, pai, olha, ele está rugindo já. Mas, gente, na entrada ali do zoológico, a gente já escutava o animal rugindo e estava longe. Chegava lá aquele animal. Imagina você num ambiente aberto e sabendo que um animal desse está em volta de você. Por que ele fica rugindo? Para confundir a presa e para assustar a presa. E depois, então, vem o ataque. Satanás faz a mesma coisa. Ele fica em torno de nós, sugerindo que nós não precisamos de Deus, sugerindo que a gente está perdendo tempo com Deus, sugerindo que nós, seres humanos, temos a opção para a felicidade, para a vida, para os nossos problemas. Um rugido. E vai nos assustando. Você não pode, você é um incapaz, você promete e não cumpre, você é um pecador, você é uma pecadora. Eu falo para alguém neste momento que se sente assim, cercado pelo inimigo, que tem ouvido ameaças, deboches, críticas, e como diz a palavra de Deus, acusações. João fala em Apocalipse que Satanás é o maior acusador, capítulo 12, e nos acusa quanto? De dia e de noite, diante de Deus. Você é alguém que está ouvindo o rugido do leão? Ele diz aqui: procurando alguém para devorar. E o que diz aqui? Apocalipse 12, verso 12. Vamos lá, o último livro da Bíblia, gente. Apocalipse 12, 12. Olha que João também, discípulo como Pedro, amigo de Pedro, décadas depois, na ilha de Patmos declarou: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. De que maneira está esse leão rugindo? Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Além do ódio que Satanás sente dos filhos e das filhas de Deus, ele sabe que tem pouco tempo. Como que eu vou fazer para lidar com isso? Então você volta um verso, no verso 11. E se você não lembrar de tudo, grifa esse verso e leva ele no teu coração. Eles, pois, o venceram de que maneira? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa do quê? Da palavra do testemunho que deram. E eu termino essa reflexão, queridos, lendo um texto do livro Mente, Caráter, Personalidade. Volume 1, página 2. O coração deve ser
o que, gente querida? Olha a palavra aqui que a autora desse livro usa. Educado. Mas educado para quê? Afirmar-se em quem? Gente querida, em quem? Em Deus. Por que ela usa essa expressão educado? Porque nós não temos essa disposição. Nós não temos essa vontade. Você está comigo aqui, você está me assistindo aí pela tela, você está com vontade de se levantar e ver outra coisa, ou fazer outra coisa. Porque a tua natureza não quer que você fique aí. E Satanás quer te tirar daí, e aqui na igreja ele quer que esse tempo acabe logo para a gente fazer outra coisa. Por quê? Porque nós não estamos educados, nós não estamos voltados, vocacionados para um relacionamento com Deus. Ao contrário, nós temos vocação para outras coisas, para longe de Deus. Aí nós temos que ter um processo de santificação. Na justificação eu sou liberto da condenação do pecado. Na santificação, que é esse processo de firmar, alicerçar, fundamentar, eu sou liberto do poder do pecado. Então, quando eu sou salvo pela graça, na justificação, eu sou liberto da condenação, mas ainda eu tenho em mim a natureza? A minha natureza está ali? Claro que está. A natureza pecaminosa continua. E só vai ser excluída na volta de Jesus, quando o corruptível for revestido de incorruptibilidade. Mas até lá ainda eu tenho. Então eu preciso esse processo de alicerçar, de me humilhar sob a mão de Deus, de entender Deus é poderoso para que Ele possa me exaltar. Eu preciso lançar sobre Deus as minhas angústias, os meus medos. Eu preciso ter esse relacionamento, essa via de mão dupla. Eu com Deus, Deus comigo. Para quê? Para que a minha mente e os meus pensamentos sejam mudados e eu tenha luz na minha vida. Por quê? Aí ela diz assim, ó, velhos e novos, quer dizer, moços e idosos, precisam formar hábitos de quê, gente querida? De pensamento. Então lá, o que Jesus falou, o que Pedro comentou, agora Ellen White confirma. Nós temos que educar o nosso coração e tirar de nós hábitos que os nossos pensamentos no passado formaram. E ela continua, que os habilitem a resistir ao quê? À tentação, ao leão que ruge procurando nos tragar, ao acusador, ao inimigo, ao anjo caído. Cumpre-lhes aprender a olhar para onde, gente querida? Para o alto. Aprender a olhar para o alto. E não é dizer, ai meu Deus, Deus me ajuda, quando a gente precisa. É uma experiência diária da prática da presença de Deus em nossa vida. E isso se aprende. Nós não nascemos com isso. Isso se chama libertar do poder do pecado. Isso é santificação. Portanto, você lembra do dia do teu batismo? Eu lembro. Eu tinha 10 anos. Faz 48 anos. Mas depois que eu saí do batistério, o velho Marco ainda continuou a lutar contra a obra de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, cada dia tem fragilizado, anulado, enfraquecido o velho homem. É isso que a gente precisa. Talvez você tenha visto em fotos, filmes, ou até tenha visitado os Estados Unidos, mas é um lugar conhecido por um inverno rigoroso. Agora, nesse período, já começa o frio, e dezembro, janeiro, já vem a neve. Essa é a cena. Eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos nesse período, visitando a minha família, e você fica impressionado, porque todo lugar que você olha, as árvores estão assim, galhos secos. E aqui, você pode ver, aqui, deixa eu ver se eu consigo vir para cá, aqui ó, você está vendo aqui essa árvore ó? Olha só como está tudo seco, não tem o que aqui? Uma folha verde, olha aqui ó, tudo seco, e são árvores boas, árvores frondosas, fica só o galho, as folhas caem tudo porque a neve queima. Mas será que é com todas as árvores? Não. Lá nos Estados Unidos tem uma árvore famosa chamada evergreen. Por que ela se chama evergreen? Porque isso quer dizer, uma tradução rápida, sempre verde. Olha para a evergreen coberta de neve.
Tem folha nessa árvore? Está coberta de neve, mas a estrutura dela é tão forte que as suas folhas não são queimadas pela neve, pelo frio do inverno. As outras árvores todas secam. A única árvore que você vai encontrar com folhas vai ser evergreen. Nós precisamos ter a mão de Deus sobre nós, nos protegendo e nos fortalecendo, porque mesmo em meio ao inverno mais rigoroso do sofrimento, da luta, do pecado, das obras do mal contra nós, nós continuaremos vivos, vitalizados, porque nós escolhemos o quê? Fundamentar, buscar a mão de Deus, encontrar o poderoso, o grande Criador, para nos revitalizar. E isso acontece, queridos, através dos meus pensamentos, através do que eu trago para mim diariamente. Deus no controle, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E por que Pedro falou isso? Porque ele usou os versos 5, 6 e 7 para nos mostrar o caminho e o motivo. E no verso 10, que nós lemos lá no começo, o que diz lá no verso 10? Ele diz ali, fortaleça, fundamente. Por quê? Porque nós temos que lutar contra poderes, contra um leão que ruge, contra a nossa natureza, mas fortaleça. Esses verbos são vitais, porque eles nos protegem e guardam as entradas da nossa mente. Que Deus te abençoe e que você seja definitivamente dependente de Jesus. Vamos cantar o Vaso Novo. É 64, né, Leandro? Isso, né? Pode ser, Poliana? Vamos cantar juntos aqui? Fique em pé, por favor. Vamos fazer desse hino, antes de nós orarmos, a nossa oração e a nossa decisão com o nosso Deus, com o nosso poderoso Criador, que tem uma mão poderosa para nos proteger. Vamos lá? Vaso Novo? Eu quero ser
Nós te louvamos, Senhor, por tua disposição em nos proteger, em nos cuidar com a tua mão poderosa. Ajuda-nos a entender a necessidade de vigiarmos e de cuidarmos dos nossos pensamentos, daquilo que trazemos para a nossa mente. Há hábitos antigos que têm nos afastado de ti, atitudes perigosas que são tendenciosas a nos afastar de ti. Ajuda-nos a abandoná-las. Ajuda-nos a nos esforçar, a estudar, a trabalhar para que esses pensamentos sejam pensamentos que edifiquem, que tragam luz para a nossa vida. Nos dê a tua paz e a certeza que pelo teu poder podemos ser transformados. E nós decidimos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Cuida de nós, Pai, porque está escrito a tua promessa, sim. Em nome de Jesus. Amém.